começar fazendo a nossa prece. Antônio, eu não vou poder ficar na parte das 8. Nem eu. Você vai ser reprovado por falta, viu? Eu sei disso. Tá? Eu sei disso, me perdoe, mas... Não, a gente entende, Eduardo. É brincadeira. Sabe o que eu Você está meio ocupado. Viu, Antônio? Aproveitar esse momento eu falar. Eu penso assim, que 2 aulas seguidas é muito, muito cansativo. E nem sempre quem está com a gente em casa entende que você fica 2 horas parado na frente do computador. Entendeu? Então, muitas vezes eu tenho que sair, porque senão o marido fica aí emburrado. Não tem como. Bom, vamos fazer de outra forma, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade do estudo, pela oportunidade desta convivência fraterna entre todos nós, buscando aprender um pouco mais sobre o plano espiritual e nos preparando, né, para este momento em que partirmos, porque sabemos todos que vamos partir um dia para o plano espiritual. Agradecemos a esses espíritos queridos que nos dão a oportunidade do estudo e deste aprendizado. Agradecemos ao Chico Xavier, aos espíritos, né, da Falange, que com ele trabalharam ao longo de quantas décadas, mais de 50 anos, né, de uma mediunidade ativa, né, quase 80 anos, né? E essa mediunidade nos trouxe essa beleza dessas obras do André Luiz, do Emmanuel. E agradecemos a Deus a oportunidade desses estudos. Agradecemos a equipe espiritual que sabemos visita cada um de nós em nossos lares e nos fortalece no momento de estudo. Ofertamos então a essa equipe espiritual a prece de Pai Nosso, para dar por iniciado o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, na sexta-feira da semana passada, nós terminamos o capítulo 11, né, em que foi feita a visita, como o André Luiz chamava de os novos amigos, né, e eles fizeram a visita a um lar, né, de crianças, mantido por uma entidade espírita, em que uma das fundadoras e principal dirigente, né, a Adelaide, né, ela estava para partir, né, tinha chegado a termo, né, e ela estava muito preocupada, porque ela ia ter que deixar o lar, e ela estava preocupada com quem que ia manter as atividades, quem que ia manter as crianças, aquelas coisas todas, né, que geralmente a gente acaba tendo na hora de partir para o plano espiritual. Geralmente a gente tem essas coisas, né? E o
mentor espiritual dela, nada mais, nada menos que a Bezerra de Menezes, né? Que estava ali para auxiliá-la, né? Estava ali guardando-a, e ele conversou bastante com o Jerônimo, explicou que tinha chegado a hora, a Adelaide era médium, né? Sentiu a presença da espiritualidade superior ali, se desdobrou, estava junto com eles, toda feliz, né? Então, só que aí chegou uma das colaboradoras dela e abriu a porta e falou: olha, tem visita, né? Aí aquele negócio, aquele deslumbramento que a gente tem, pum, volta para o corpo físico porque tem que atender as visitas, né? E aí ela perdeu o contato com o plano espiritual, direto, né? Mais direto. E aí nós encerramos o capítulo, ou seja, todos eles, né, que vão desencarnar, né, foram visitados, eles conheceram a todos, né? Tem o Cavalcante, a Adelaide, o Cavalcante, o Dimas, o Fábio e esqueci, né? E esqueci o nome dela. Mas tudo bem. E aí nós vamos começar a leitura do capítulo 12. É um capítulo extenso também, ok? E a ideia seria nós lermos esse capítulo e depois voltarmos no miudinho. Se quiserem ler já desde o começo do miudinho, podemos até fazer. Mas eu, particularmente, acho interessante sempre a gente ter uma ideia do todo do capítulo, para depois, aqueles pontos que mais chamaram nossa atenção, fiquem, então, à nossa disposição. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Muito bem. Elisete está aí hoje? Não? Muito bem. Quem é que vai ler para mim, então? É o capítulo 12 do livro Obreiros da Vida Eterna. Alô? Será que eu perdi o contato com vocês? Não, Edu, tá todo mundo aqui quietinho. Se quiser, eu leio, Edu. Por favor. Deixa eu achar o capítulo 2 aqui no meu livro. No meu livro, agora eu tenho um livro virtual, porque o meu livro de papel, que eu tanto gosto, tão antiguinho, sumiu, Edu. Sumiu? Sumiu em casa, está em casa, eu não consigo achar o livro. Não é? Tá bom. E o Antônio gentilmente me mandou uma versão eletrônica que eu estou aqui chegando no capítulo 12. Muito bem. O Alexandre, será que você Oi, consegue? Eu não sei o que está acontecendo, acho que você teve esse problema. Eu Dile. não estou conseguindo compartilhar o texto. Olha, eu vou tentar, Antônio, mas da última vez eu não consegui e eu vou Eu tentar, acho, tá? eu vou reclamar, inclusive, lá na empresa do Google, porque deu problema com você, não deu? Da última Deu, vez? deu. E está dando comigo agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Ah, olha, milagre, vocês estão vendo a minha tela? A tela inteira, agora sim. Agora sim?
Então tá bem, eu só não vejo vocês. Então, Edu, se quiser que eu pare, que eu faça alguma coisa, por favor, digam algo, porque eu só consigo ver o texto que eu vou ler, tá bem? Beleza. Então tá bom. Então, capítulo 12 se chama Excursão de Adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde, realmente, os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis, concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaborador espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior.
Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo-me as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados. No setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredouras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sobre o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Os primórdios da obra cristã não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado abrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam missões de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no espiritismo evangélico
a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com Lianesa, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessidade de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe, com oportunidade e sabedoria, o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniram as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez, naquele instituto, abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento.
Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou, os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas. Comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco, sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e, em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, assentou Hipólito sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco. Não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas os três, rumamos para o rio em busca da moradia de Fábio. Nos registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vez disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso, senão concordar. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Alguém disse alguma coisa? Não, Continuo? Tá bom. continuo. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, a ministração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamo-nos de regresso. Era Com só um aquecer, pouquinho. Só um pouquinho. Olha que interessante. O corpo físico do Cavalcante ficou sob os cuidados do Bonifácio, que é o anjo da guarda dele. O corpo físico. Vamos em frente. Desculpa. em minutos rápidos, punhamos-nos no regresso. Com a quiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros.
almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual, de mãos entrelaçadas, para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação em silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Ó grande Deus! Exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante de alma opressa. Faltam-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. Não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos-nos, todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos destes últimos detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala, posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo de recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiar na proteção divina. Logo após. Para um pouco. Nós vamos estudar tudo isso daí. Mas olha que interessante. Eles ficaram lá na crosta, dormindo, né? O corpo físico está lá, parado, né? Eles vão para a casa transitória, lá na ionosfera, olha que coisa, né? Lá longe, lá para cima, né? E o Jerônimo explica: olha, quando vocês voltarem, a coisa vai ficar pior. Por quê? Porque esse instante de libertação do corpo
do espírito, né, para poder fazer essa visita, vai dar muito bem-estar. Vai ser maravilhoso para eles. E aí eles voltam para um corpo de carne doente, todo, né, pronto para ser descartado pelo espírito, né, que serviu muito bem para as atividades deles, mas que agora vai acabar, né? E ele fala, então vocês vão sofrer coisas e tem que se resolver as questões finais. Se vocês têm coisa para fazer, é a hora. É quando retornarem ao corpo físico. Então, é só esse comentário que eu queria fazer também, agora, antes da gente continuar. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Então, vamos em frente. Então seguimos. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcante, com a expressão ingênua de um menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava: não será que o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se, curioso, do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar, que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. E, fitando-nos mais agudamente, prosseguiu: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica, no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim
a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar, junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: ó, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa, cheia de luz. Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: ó, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. A companheira tranquilizou, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que, dentro em breve, viriam ter conosco. Congregados de novo, na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano, para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. E aí? Ah, bonito demais, né? Eu gosto muito do... eu gostei muito, né, dessa parte aqui, quando a gente estava lendo aqui no finalzinho, né, que ele diz assim: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Pois é. É impressionante, né? Não interessa se você é uma pessoa de qualquer credo religioso, né? Muitos espíritas, quando fazem uma leitura assim, rápida, né, acaba considerando que os espíritas, porque têm esse conhecimento, né, vão ter privilégios. Mas a gente viu um deles aqui, estava com medo, não vou atravessar o rio, achou que tinha chegado em Marte, né? Tem conhecimento? Tem muito conhecimento, né? Mas a percepção de cada um de nós, né, nesses momentos, vai depender demais. Mas todos ali tinham mérito suficiente para serem assistidos pela espiritualidade superior, independentemente da sua crença religiosa, mas sim mérito pelas obras praticadas, pelo trabalho realizado no bem de todos, né? E é muito interessante a descrição que é feita, né? Então, a descrição da Irene sobre o trabalho que é realizado ali eu vou chamar de creche, tá bom? Não é instituto de crianças, não é creche, é outra coisa. É um lar, né? Um lar de crianças. Em que o André Luiz faz aquela pergunta: mas precisa de tanta gente assim para trabalhar? Tem aí, ele não falou meia dúzia, mas vamos falar nós, né? Meia dúzia de criancinha e bota todo esse pessoal para ficar trabalhando nessa instituição? Vale a pena?
né? E o que demonstra, obviamente, né, a nossa percepção enviesada, né, do trabalho. Mas é muito interessante, né, que a resposta dela fala o seguinte: olha, nós estamos precisando de pessoas evangelizadas. E uma casa espírita que evangeliza, abrindo a cabeça nossa, né, para que os ensinamentos do Cristo não fiquem presos a dogmas, né, não fiquem presos à letra do que está escrito, é fundamental para o progresso humano. E, em especial, daquelas crianças que tinham esse tipo de ensinamento ali. Então, a casa como um todo, né, trabalha na questão da evangelização, né, do ser humano como um todo. E, nesse aspecto, eu queria comentar, né, a importância que a gente tem do trabalho de evangelização na casa espírita, né? Muitas pessoas, muitos companheiros nossos, não percebem a importância de estar presente na casa espírita, de levar seus filhos, de convidar seus filhos: olha, venha se evangelizar. Olha quanta coisa você pode ganhar, né? E o trabalho de evangelização é o principal objetivo. E é lógico que numa casa como essa, né, a proteção espiritual, a vigilância, era tão ou mais séria quanto aquela da casa transitória, né? Para não permitir a entrada de espíritos infelizes e sofredores ou espíritos perversos que quisessem trazer, né, a confusão e a desunião. Então, é muito interessante essa abordagem geral, né, do ambiente em que eles estão, a sua ligação com a casa transitória e uma pequena excursão de adestramento em que a gente fica na seguinte pergunta: para que, essa pergunta para vocês pensarem e responder, para que eles vão lá, buscam os 5 e leva lá para a casa transitória e depois traz de volta com o Jerônimo falando umas coisinhas pequenas para cada um, quer dizer, para todos eles. Foi lá, recebeu isso e vão embora, né? É curioso, não é? E mesmo assim, a percepção de cada um daquilo que aconteceu é diferente. Muito bem. São ainda antes de 10 para as 8, ou já é 10 para as 8. Desculpa. São 10 para as 8. Vocês querem começar a ler no miudinho? Alô, alô? Responde. Responde com toda a sinceridade, hein? E aí, pessoal? Vai no miudinho, Eduardo. Vai no miudinho aí. Já que ninguém fala eu Picadinho. cheguei atrasado. A Alessandra abriu aqui, hein, gente? Do Google Meet aí para entender o que está acontecendo. Eles falaram que é um pequeno bug. Ok? Dizer que a hora vai ser resolvido. Então,
A Alessandra tinha Então, aberto o microfone, acho que ela queria dizer alguma coisa. fala, Alessandra. Não, era isso. Eu ia dizer para você começar a ler no miudinho para a gente poder ir mastigando tudo isso, né? Então, vamos lá. Então, Alexandre, tá bem, eu vou aqui, Edu, você, daquele nosso jeitinho, você fala, para agora, aí eu isso. paro. Tá bom. Então vamos lá. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade. Ó, você está no meio do parágrafo? Não? Não, não. Isso, então dá uma paradinha. Tá. Então, olha que coisa interessante. E, de novo, eu chamo a atenção, certo? Para a importância das casas espíritas. Bem, né, fundamentadas e que trabalham os valores do espírito nas casas espíritas. Ah, eles poderiam fazer esse trabalho de atendimento aos espíritos, fazer toda essa questão do adestramento e tudo lá na casa transitória, que estava no plano espiritual? Poderia. Eles poderiam. Entretanto, ali na casa, né, que é uma casa espírita, que tem todas as condições de vigilância espiritual, todo um trabalho de evangelização que é realizado ali, né? Eles podem trabalhar, né, diretamente na casa, nessa casa espírita. E é lógico que o local correto, o local para onde eles vão levar os espíritos após o desencarne e tudo, é lá para a casa transitória. Certo? Eles não vão deixar ali. Mas enquanto eles estiverem tratando e trabalhando individualmente com cada um, no plano terrestre, eles vão se utilizar, né, da casa espírita, que fica muito mais fácil o trabalho. Então, o Jerônimo, com certeza, acertado com o Bezerra, e também conectado, que ele tem essa conexão com a espiritualidade superior, né, com quem ele se comunica, ele faz os acertos que forem necessários. E encontrou ali, né, com certeza já havia essa possibilidade, ele então concentra, ele informa a equipe dele que vai trabalhar nessa casa espírita. Então a gente vê a importância da casa espírita mais uma vez, né? A importância da casa espírita no socorro aos necessitados, de toda sorte. Então, mais uma vez, nós temos que trabalhar para que o ambiente na casa espírita seja um ambiente de colaboração, um ambiente fraterno, um ambiente amoroso, certo? Bem fundamentado nas obras de Kardec,
né, bem fundamentado no Evangelho. Daí a importância do trabalho de evangelização. Certo? Não é uma coisa piegas. No Evangelho nunca foi piegas. Né? Tem gente que pensa, ficar falando de Evangelho de novo. Né? Não. O Evangelho é claro. Né? A nossa capacitação ela é clara. A lógica do Evangelho é incontestável, assim como é a lógica do Espiritismo, que nada mais é do que o que a gente considera, né, o cristianismo redivivo. Né? Então, é importante a gente perceber isso. Né? E agora já não vai dar mais para a gente continuar. Foi o primeiro parágrafo aí, não é isso? Os 2 primeiros parágrafos, Edu. Os 2 primeiros parágrafos. Ok. Muito bem. Então, nós vamos encerrar aqui e dar por encerrado este estudo e a continuidade do próximo, para quem for ficar. Eu já avisei o Antônio que hoje eu não vou poder ficar na continuidade. Ele já está quase me reprovando por falta, né? São 75% de falta normalmente. Isso, não tem jeito, Genivaldo. É 25% de falta. A gente reúne aqui, vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer a prece de encerramento do nosso estudo da 7 e a abertura do outro, tá bom? Então, vamos agradecer pela oportunidade do estudo, esse aprendizado que a equipe espiritual nos permite adquirir com segurança, com amor que nos dedicam. Pedimos que também amparem os companheiros e companheiras que continuarão no estudo sobre a obra O Céu e o Inferno, que esse estudo possa calar fundo no coração de todos. E deixamos a nossa prece de agradecimento, mas colocada lá na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado. Encerrando o estudo das 7 horas e abrindo das 8. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Antônio, está com você, meus queridos. Um bom fim de semana a todos e até domingo. Obrigada, boa Venham noite. os vir. Até mais. Boa noite, pessoal. Hoje eu não vou conseguir colocar a apresentação para vocês. Inclusive, me ausentei que eu estava conversando com o suporte do Google Meet, né, falando com o indiano. E ele falou assim, olha, fique tranquilo que o problema vai ser resolvido. Eu falei assim, então tá bom. Só que não vai ser resolvido agora, né? Então, a Cláudia vai me emprestar a gentileza de fazer a leitura, né, emprestar a voz dela, que sempre